Olá, caro aluno. Sou o professor Alex Santos e hoje nós iremos dar continuidade aos nossos debates sobre o conceito e o contexto da Revolução Russa de 1917. Mas antes de começarmos a aula, não te esquece de te inscrever no canal do Everest Virtual, correto? Dá o nosso like lá bacana, tocar o nosso sininho e consequentemente compartilhar esse vídeo o máximo de vezes possível, tá? Não te esquece desses momentos extremamente importantes para que nós venhamos continuar, certo? A trazer conhecimento na sua casa, tranquilo? Então, dando continuidade, sem mais delongas, a esse conceito histórico, esse contexto histórico, certo? Vamos diretamente trabalhar sobre o governo bolchevique, tá? Nós vamos ter o Leon Trotsky como secretário dos negócios externos, certo? Joseph Stalin, secretário dos negócios internos. Nós vamos ver os trabalhadores, né, soldados e camponeses, sendo os principais, vamos dizer assim, os principais pontos, né, de apelo, de organização, de participação desse movimento que vai ser justamente organizado por Lenin. E teoricamente falando, tá, seria a primeira, o início do governo socialista nessa Rússia, ok? Só que é aquilo que eu sempre gosto de frisar. Não pensem vocês que foi só mil maravilhas, chegou, agora é socialismo, é bonitinho, é perfeito. Não. Não pense assim, entendeu? Não pense assim. Muitas pessoas falam sobre socialismo, sobre comunismo, como a gente já vem falando nas outras aulas, sem saber do que de fato foi, entendeu? Se você pegar, como novamente eu falo, se você pegar as literaturas marxistas, né, desde o princípio até, logicamente, a criação do Partido do Manifesto Comunista, você vai ver que existem muitas coisas que nunca foram colocadas em prática, entendeu? Então é por isso que eu falo que o socialismo real, entendeu? Ele não existiu de fato, tá? Ficou apenas no campo das ideias. Então isso é muito importante que nós venhamos a discutir sempre, para que você entenda esses conceitos que são aí, né, de orelhada sendo falado aos quatro cantos do mundo, ok? Ou melhor, do Brasil. Vamos lá no governo do Lenin, né? Nacionalização e estatização de indústrias e bancos. Bom, vamos pensar o seguinte. O Lenin, por ser um estudioso nato do marxismo, né, ele obviamente não vai passar por uma fase burguesa, ou ele achava que não iria passar por uma fase burguesa, né, de industrialização. Em que sentido? No sentido de que ele pensou assim, vamos sair do capitalismo, né, que é o Estado fraco, obviamente, e vamos agora o que? Fortalecer esse Estado, nacionalizando, estatizando as indústrias e bancos, tá? Consequentemente, isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Ele vai fazer uma organização de uma reforma agrária, tá? Mas o ponto principal dessa análise, desse contexto do governo do Lenin, é essa medida que ele vai tomar bem aqui, tá? Que é o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Que vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Mas, meu caro aluno, presta muita atenção. Isso é uma guerra imperialista, estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Então, para a Rússia sair da Primeira Guerra, ela teve que ceder alguma coisa para quem? Para a Alemanha. E ele vai ceder, que são o quê? Os países bálticos, basicamente, né? A Letônia, a Estônia, a Lituânia, esses territórios serão cedidos para a Alemanha. Alex, me diz uma coisa, esse tratado de Brest-Litovsk, ele vai ter alguma importância mais lá na frente? Vai, meu caro aluno, vai e só vai. Sabes por quê? Eu vou dar uma observada lá na frente e já eu volto, tá? Em 1939, a Alemanha e a Rússia, no caso já a União Soviética, elas vão justamente fazer o quê? Um tratado de não agressão. E o Stalin, ele vai justamente revogar para Hitler, ele vai pedir para que Hitler devolvesse esses territórios justamente para a União Soviética, entendeu? Então, por isso que eu gosto muito de explicar esse contexto, porque lá na frente, quer dizer,
às vésperas do início da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver o Tratado de Brest-Litovsk novamente ser colocado em tese, ok? Então não esquece. Então, através desse tratado, a Rússia acaba justamente saindo da Primeira Guerra Mundial. E aí é que começa uma outra guerra, um outro conflito, só que agora interno, correto? Só que agora interno. Nós vamos ver uma guerra civil que vai acontecer de 1918 até 1921, tá? Aonde nós vamos ver os mencheviques, que ainda vão ser financiados por Inglaterra e França, lutarem contra os bolcheviques, que era justamente o Exército Vermelho, correto? O Lenin, e juntamente com Trotsky, vai desenvolver o conceito de comunismo de guerra, tá? Nós vamos ter aí aproximadamente 1,5 milhão de mortes, tá? E aí é que vem a questão. A Rússia, por causa de estar agora sobre a tutela de um governo, né, de esquerda, de um governo, vamos dizer assim, que não mantinha mais relações diretas com a Inglaterra e França e retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, vai sofrer justamente o quê? Um bloqueio econômico, entendeu? Um bloqueio econômico. Só que os mencheviques ainda vão receber justamente investimentos para quê? Para guerrearem contra os bolcheviques, correto? Só que aí tem um detalhe, os mencheviques acabam saindo derrotados. Aí tu te pergunta, mas Alex, como é que eles saíram derrotados se estavam sendo financiados por Inglaterra e França? É só tu te lembrar de uma coisa, meu caro aluno. Inglaterra e França saíram da Primeira Guerra Mundial escangoteadas. Escangoteado, o que é isso, Alex? Totalmente detonadas. Mas, Alex, eles foram vencedores. Foram. Mas foram vencedores graças a quem? A entrada dos Estados Unidos, entendeu? Não pensem vocês que os Estados Unidos eram o quê? Parceirão, amava Inglaterra e França. Claro que não. Os Estados Unidos entram nessa guerra para a saída da Rússia, mas ele entra para justamente garantir o quê? Os seus altos investimentos que foram feitos lá dentro, entendeu? Inglaterra e França vão sair extremamente enfraquecidos com o final da Primeira Guerra Mundial, correto? Então, quer dizer, nós vamos ver aí uma vitória, né, dos bolcheviques, tá? Mas uma vitória que foi bem complicada, porque mesmo a Rússia passando por essa guerra civil, a população reclamava demais de que? Da imensa pobreza e miséria. Por incrível que pareça, pessoal, tem um comentário do próprio livro do Eric Hobsbawm, que ele fala sobre que tinham pessoas, né, da comunidade russa que falavam que o momento do governo bolchevista estava pior que o governo da era do czar. Então, por causa disso, Lenin teve que, de fato, se debruçar, estudar e produzir justamente um modelo econômico que viesse justamente o quê? A suscitar, a melhorar a questão política e social dessa Rússia. E daí nasceu a nova política econômica. Mas antes de eu explicar para vocês sobre a NEP, eu queria trazer um pequeno texto ratificando o que seria esse comunismo de guerra, certo? Para vocês entenderem com mais clareza o que simbolizaria isso bem aqui. Vejam aqui nesta observação. Olha lá, na área agrícola, o comunismo de guerra representou o confisco, olha só, o confisco da produção realizada pelos camponeses para alimentar quem? As tropas vermelhas. E também controlar o comércio clandestino que estava se desenvolvendo. O privilégio da distribuição era dado a quem? Aos combatentes, sendo que o restante da população era submetida a um duro racionamento de alimento. Nesse aspecto, o comunismo de guerra representou uma forte oposição dos camponeses ao governo, já que se viam privados de comercializar livremente o que? A sua produção agrícola. Mas a argumentação bolchevique, era que tal medida era necessária para a vitória da revolução, um objetivo mais amplo que as necessidades imediatas dessa classe ruralista, entendeu? Então, quer dizer, a produção agora iria direcionada para quem? Para os combatentes, alimentar os frontes de guerra para que, obviamente, os vermelhos viessem a vencer. E depois desse conceito aludido, organizado e, consequentemente, a vitória encaminhada, o Lenin desenvolveu justamente o que? A nova política econômica, que trazia como base o que?
a formação de pequenas propriedades, comércios e vendas de produtos, certo? Trazia consigo um caráter capitalista? Sim, trazia. Por quê? Porque ele precisava gerar renda. Então, por isso que essa frase aqui que está em negrito, que eu vou até frisar mais ainda, ela é super importante para se entender esse contexto da NEP. Dar um passo atrás quer dizer voltar, né? Voltar ao capitalismo, certo? Vamos lá, dar um passo lá atrás, vamos lá no capitalismo, vamos restabelecer a nossa economia. Depois de restabelecida a economia, dar um passo à frente, entendeu? Dar um passo à frente, que seria justamente sair do capitalismo e entrar no socialismo. Vamos fortalecer o Estado, entendeu? Depois do Estado forte e organizado, daríamos o segundo passo à frente, que seria o comunismo, correto? Então essa estrutura vai levar, com certeza, a economia russa a uma recuperação nos setores agrícolas, industrial e comercial. Então a NEP, de fato, ela vai dar esse nível de sustentabilidade para essa Rússia nesse momento extremamente complicado, correto? Então, diante dessa explicação, vamos aqui analisar essa questão rapidamente, certo? Em 1921, o problema nacional central era o da recuperação econômica. O índice de desespero do país é eloquente. Naquele ano, 36 milhões de pessoas não tinham o que comer, né? Nas novas e ruinosas condições de paz, o comunismo de guerra revelava-se insuficiente. Era preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, no 10º Congresso do Partido, Lênin propõe um plano econômico de emergência, a nova política econômica. O que é o stalinismo? São Paulo. Sobre a chamada nova política econômica, é correto afirmar que ela reintroduziu práticas de exploração econômicas anteriores à Revolução 17, que se traduziram no abandono temporário de todas as transformações socialistas já feitas e um retorno ao capitalismo? Não sei. Letra B. Ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, na organização da economia como o planejamento e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa em certos setores? Letra C. Ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu a coletivização forçada das propriedades agrárias e a construção de fazendas coletivas, chamada de os kolkhozes. E a letra D. Seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a volta controlada de relações capitalistas na economia, já que ela ampliou ainda mais o nível de desemprego e produziu fome em grande escala. Ou a letra E, ela significou coabertura para o capitalismo, um aumento substancial da produção industrial, mas ao mesmo tempo por ter retirado todos os incentivos anteriores concedidos à produção agrícola, foi a razão da ruína do campo. Qual seria a resposta correta aí, meu caro aluno? Seria justamente a letra B, B de bola. Por que a B de bola? Ela constituiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, sim, dá um passo atrás, entendeu? Dá um passo atrás. Vamos reestruturar o quê? A economia, né? Vamos reorganizar a economia, como a questão do planejamento, beleza? E na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio de iniciativa em certos setores, com certeza, entendeu? Por isso que seria essa abertura de cunho que econômico, correto? E aqui seria, olha essa observação, né? Observando o grave desgaste causado pela Primeira Guerra Mundial e a própria Guerra Civil, Lênin permitiu que ações políticas capitalistas convivessem temporariamente com o governo socialista. Desta forma, ele pretendia fomentar o quê? Uma rápida recuperação da economia, para que lá na frente ele viesse justamente o quê? A fomentar uma nova estrutura política, tá? Que seria o fortalecimento do Estado. Com isso, a implementação do socialismo, para que em seguida ele viesse implementar o comunismo. Correto? Então, espero que você tenha entendido, compreendido os conceitos,
tá? Da NEP, a importância da guerra civil nesse contexto, tá? E como essas medidas políticas que Lenin desenvolveu foram importantes para o fortalecimento político dos bolcheviques no poder, ok? Não te esquece, te inscreve lá no canal Everest Virtual, correto? Toca lá o nosso sininho, deixa o seu like e compartilhe o máximo possível. Um forte abraço e até a próxima, meu caro aluno.